Às vezes eu penso que o mais difícil não é enfrentar o mundo, mas aprender a não ser inimigo de si mesmo. Já percebeu isso? Parece simples, mas existe uma voz dentro de nós que aprendeu a cobrar, a julgar e a ferir como se a perfeição fosse uma exigência para existir. Só que a verdadeira força não nasce do rigor. Ela nasce da gentileza que oferecemos ao nosso próprio coração. E o mais curioso é que esse princípio, que a psicologia moderna chama de autocompaixão, já era compreendido há séculos em tradições filosóficas antigas, onde mestres ensinavam que a alma floresce quando é tratada com cuidado. Hoje, pesquisas científicas mostram que a maneira como falamos com nós mesmos molda diretamente o cérebro. Estudos da neurociência revelam que quando praticamos gentileza interna, áreas relacionadas à ameaça diminuem sua atividade e regiões ligadas à empatia e ao bem-estar emocional aumentam sua conexão. Ou seja, quando você se trata com carinho, seu cérebro realmente muda. E, no entanto, crescemos acreditando que ser duro consigo mesmo é o caminho do sucesso, quando, na verdade, a autocrítica exagerada ativa constantemente o sistema de luta ou fuga. É como viver em alerta contra si mesmo. Pense comigo. Como você falaria com um amigo que passa por uma fase difícil? Certamente com compreensão, certo? Então, por que com você é diferente? Quantas vezes você se culpou por erros humanos, como se falhas fossem anormalidades? A verdade é que errar é parte do processo evolutivo. Pense nos grandes inventores da história. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de criar a lâmpada. E sabe qual era a sua fala mais famosa? Eu não falhei 1000 vezes. Eu descobri 1000 maneiras que não funcionam. Isso não é autoestima inflada. É uma visão compassiva da própria jornada. Agora, imagine se cada erro seu fosse visto como um experimento. Será que você ainda teria medo de tentar? O medo de errar é alimentado pela crueldade interna, aquela voz que diz que fracasso significa incapacidade. Mas quando você percebe que cada tropeço faz parte do caminho humano, você se liberta da obrigação de ser perfeito e começa a permitir-se aprender. Imagine isso visualmente. Como uma criança aprendendo a andar, ela cai centenas de vezes e mesmo assim continua, porque ninguém a chama de incapaz. Então, por que quando adultos nos tratamos como se deveríamos nascer prontos? A autocompaixão não é fraqueza, ela é inteligência emocional aplicada. Quando você se acolhe, seu sistema nervoso entende que está seguro e pode crescer. Você não precisa se punir para evoluir, precisa se apoiar. E talvez essa seja a virada mais importante desta conversa. Você merece ser tratado com a mesma bondade que oferece aos outros. A ciência mostra que pessoas autocompassivas enfrentam divórcios, demissões e perdas com mais equilíbrio emocional, porque ao invés de se destruírem internamente, elas se sustentam. E isso muda tudo. Agora, pensa no mundo acelerado em que vivemos, onde as redes sociais mostram vidas perfeitas e escondem o real esforço por trás de cada conquista. A comparação constante cria uma narrativa de inadequação, mas a autocompaixão faz você lembrar que ninguém mostra as quedas, apenas as chegadas. Então, quando sentir que está atrás dos outros, respira e lembra, cada pessoa carrega lutas invisíveis, inclusive você. O ponto de virada começa agora. Você tem a escolha de mudar a forma como fala consigo mesmo. Você pode decidir, neste exato instante, ser sua própria casa, segura ao invés de um campo de batalha. Diga para si mesmo, eu estou fazendo o melhor que posso, com o que sei e com o que tenho, porque isso é verdade. E quando a tristeza vier, ao invés de dizer, eu não aguento, diga, isso é difícil e eu posso ser gentil comigo agora. Parece simples, mas muda o corpo, muda o cérebro, muda a vida. Existem passos práticos que você pode começar hoje mesmo. Primeiro, tome consciência do tom que usa com você. Observe quando a voz interna se torna agressiva e troca por compreensão. Segundo, coloque a mão sobre o coração quando estiver angustiado. Esse gesto libera ocitocina, hormônio de segurança. Terceiro, fale consigo como falaria com alguém que ama. Faça perguntas compassivas. O que eu preciso agora? Como posso me cuidar neste momento? E lembre-se, autocompaixão não significa se permitir tudo, mas escolher o que realmente faz bem para você no longo prazo. Uma mãe amorosa não dá doce toda hora, porque sabe o que é melhor. E agora, antes de terminar, eu quero te fazer um convite. Que tal compartilhar essa mensagem com alguém que também se cobra demais? Que tal deixar aqui nos comentários uma experiência em que você aprendeu a ser mais gentil consigo mesmo? Somos uma egrégora, uma família que cresce reunida, um espaço de transformação coletiva. Estamos juntos nessa jornada de autoconhecimento e cada reflexão que você traz fortalece todo mundo. Então curta esse vídeo, ative o sininho, participe desse movimento e lembre-se, você merece o mesmo amor que tanto oferece ao mundo.